Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com o programa Show da Tarde. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que é um cartão postal. Alguém sabe adivinhar do que nós vamos falar hoje? Do sorriso, isso mesmo. Só que o sorriso, para que o sorriso esteja nos conformes, nós precisamos fazer visitas periódicas no dentista. Se não, a ansiedade hoje em dia, ela tem atingido em cheio as pessoas e isso está impactando no sorriso das pessoas. Hoje nós vamos falar de um assunto que é, na verdade, um problema que a gente tem que focar e resolver, porque está diretamente relacionado ao nosso lado emocional e que esteticamente ele impacta no nosso sorriso. Nós vamos falar hoje sobre o bruxismo e a nossa convidada hoje é uma dentista, é a doutora Franciele Veiga de Souza. Olá, doutora Franciele, boa tarde, seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Para a gente estar podendo expor mais um pouquinho sobre a odontologia, sobre os problemas causados, né, nos nossos dentes, sair um pouquinho daquela mesmice da cárie, da restauração e falar um pouquinho das doenças, né? Das doenças que geram alguns problemas odontológicos que têm que ser tratados. E o que é o bruxismo, doutora Franciele? Bom, o bruxismo, como eu falei agora, ele é uma doença, né? Ele é uma doença relacionada com uma parafunção, ou seja, uma coisa que está fora do normal, né? Fora da normalidade, fora da função. E ele está intimamente relacionado com o encostar dos dentes. Os nossos dentes, a nossa boca, a parte móvel da nossa boca, que é a nossa mandíbula, ela sofre a ação da gravidade, né? Então, na verdade, ela deveria estar durante a maior parte do dia desencostada, não encostar a parte de baixo com a parte de cima. O que acontece no paciente com bruxismo? O paciente com bruxismo, ele faz com que a boca ela fique o tempo todo, ou uma boa parte do dia, ou uma boa parte da noite, encostada. Então, apertada. Né? Fazendo com que a gente tenha problemas nos nossos dentes, né? No nosso sistema estomatognático, e também no sistema relacionado com a boca, que não é só a boca, né, que é toda a nossa face. Então, músculo, articulação, né, o dente, enfim, todas as estruturas relacionadas com a face. Nossa, nossa, isso pode atingir qualquer pessoa, na verdade. Quem que pode desenvolver o bruxismo? Como tu já disseste, qualquer pessoa pode desenvolver o bruxismo, né? A gente acha que é mais normal nos adultos, homens e mulheres, enfim, não tem uma determinação, acontece mais em homem, acontece mais em mulher. Não, tá? E hoje eu já estou observando que está acontecendo muito, muito e cada vez mais nas crianças. Porque o paciente com bruxismo, ele é um paciente que tem uma relação íntima com a ansiedade. Então, são pacientes ansiosos, né? E como o nosso mundo, a gente está vivendo um mundo da ansiedade, né? No mundo, no país, dentro das casas, então está uma desordem muito grande, isso está afetando intimamente na nossa saúde. E uma das causas, né, dos efeitos dessa ansiedade é o bruxismo. Nossa, e lá no seu consultório, como é que você consegue diagnosticar um paciente que tenha bruxismo? É um diagnóstico fácil? Às vezes a pessoa chega lá, ela não sabe o que ela tem, você tem como diagnosticar isso? Qual é o processo usado para saber? Então, quando o paciente já chega no consultório, né, normalmente chega ou com o marido, ou com a esposa, ou a mãe e o pai chegam com a criança, dizendo que eu não consigo dormir porque ele bate os dentes a noite inteira, ele range os dentes a noite inteira. E a gente já vê que nessa criança ou nesse adulto, a gente já vê os sinais também, dente fraturado, restaurações gastas, sangramento gengival, clique articular, então vários sintomas associados, né? Então a gente tem os sinais e os sintomas associados, é fácil de diagnosticar e tratar, né? O problema é aquele paciente que vem para ti falando, por exemplo, que ele já está na 10ª restauração no dente dele e que um dentista não conseguiu fazer, o outro não conseguiu fazer, o material é ruim. E daí tu vai percebendo, conversando com aquele paciente, de que o problema dele não está na restauração, está numa doença que ele tem por trás da restauração. Só que o paciente ele não quer saber da doença, muitas vezes, né? Muitas vezes, para ele quer saber de restaurar aquele dente. E daí tu vai restaurar, vai cair e ele vai para outro. Então, vira um ciclo vicioso. E ele não quer tratar realmente a causa daquela fratura, né? Então, assim, muitos pacientes chegam no consultório relatando dor de cabeça.
Ah, mas tu olha os dentes, não tem sinal, não tem grandes desgastes, mas a gente vai conversando, vai vendo, ah, não, mas o meu pai fala que eu faço um barulho à noite. E aí tu vai tentando fechar um diagnóstico em cima da tua conversa com o paciente. Então, em cima de uma anamnese. Então, para te dizer que o diagnóstico é fácil, não é fácil. Então, a gente precisa ter uma boa anamnese daquele paciente, uma boa conversa, né? Depois, um bom exame clínico, saber o que está acontecendo, quanto tempo está acontecendo cada coisa naquele paciente. Ah, eu tenho um clique articular, há quanto tempo eu tenho esse clique? Como é que é a vida desse paciente? Com o que esse paciente trabalha, né? Então, tudo isso vai fazer com que eu consiga fechar melhor um diagnóstico e tratar melhor esse paciente. Ah, então, o clique que você fala é o que exatamente? Quando o paciente abre a boca e faz aquele tec. Aquele barulhinho? Porque o que acontece? Durante o bruxismo, durante o nosso apertamento, a gente faz um apertamento nessa articulação aqui, que é a articulação temporomandibular. Nessa articulação, a gente tem um disco. É como se fosse uma almofadinha entre o osso da cabeça e o osso da mandíbula. Então, a gente tem um disco. Conforme tu vai apertando, esse disco ele tem um líquido em volta dele, o líquido sinovial, e esse líquido é um líquido liso, como se fosse um óleo. Vamos supor que tu estás apertando num travesseiro e esse travesseiro está cheio de óleo em volta dele. Com o passar do tempo de estar apertando, esse disco, ele foge. Ele não quer mais ser apertado e ele sai daquela região. Então, ele é deslocado anteriormente. No momento em que a gente faz a abertura da boca, né, o osso da nossa mandíbula, ele tem que subir naquele disco para continuar a abertura e o fechamento. E no momento em que ele sobe, dá o tec. Aí abre, fecha, tec, abre, fecha. Então, muitos pacientes têm esse tec, 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 tec para almoçar, né, às vezes para falar, às vezes para bocejar, entende? E isso tem que ter um cuidado. Muitas vezes precisa ser feita até uma cirurgia para trazer aquele disco de volta para o lugar. Nossa, nunca imaginei que fosse assim, porque eu já ouvi relatos de pessoas que têm esse barulho realmente. Nossa, que interessante isso. E que tipos de problemas, esse é um deles, né? Que pode trazer para o paciente. Esse é um, né, do barulho da... Os problemas são, né, o clique articular, dores frequentes na articulação temporomandibular, dores frequentes de cabeça, cansaço nos músculos da mastigação, acorda com dificuldade de comer, até o pãozinho molinho de manhã tem essa dificuldade de comer, né, dente que quebra várias vezes, prótese que solta, implante que perde, desgaste, né, das restaurações, sangramento gengival, amolecimento de dente. Nossa, muita então, coisa. Tem muita... próprio tratamento de canal, né, oriundo de um trauma diário em cima daquele dente, a polpa não consegue mais responder e acaba respondendo inflamando. Nossa. Então, tudo isso pode ser ocasionado por um bruxismo. É muito desdobramento, hein? É muita coisa. E qual que é o melhor tratamento indicado para esses pacientes com bruxismo, doutora? Então, o paciente com bruxismo, como eu falei, né, primeiro ele tem que ser diagnosticado. Muitas vezes a gente entra num tratamento multidisciplinar, né? O paciente vem falando de muita dor de cabeça, de primeira, às vezes não dá para diagnosticar como sendo um bruxismo. Eu mando para o neuro, muitas vezes, né, para fazer uma avaliação neurológica, para ver se não tem outras coisas associadas. Pode ser mandado para um psicólogo também, para a associação, né, para ver o que está acontecendo com esse paciente. Então, a gente faz todo esse tratamento com ansiolíticos. Eu não prescrevo ansiolítico. O que eu costumo prescrever para o meu paciente? Remédios que baixem um pouco a ansiedade dele. Remédios fitoterápicos, como a maracujina, enfim, remédios mais que ele possa usar todos os dias, mas que não vá trazer nenhum efeito colateral para ele, né? Eu também gosto de conversar muito sobre a limpeza do sono, que é uma coisa muito importante também na nossa era digital, né? Que a gente fica até de madrugada, ou vendo filme, ou lá no nosso celular, no Facebook, vendo várias informações, né? Tendo várias informações sobre o que está acontecendo. E daí tu vai dormir muito estressado, muito agitado, e acaba tendo realmente que fazer essa limpeza para poder dormir bem. É verdade. E a paciente com bruxismo podem passar por amplas reabilitações orais, como implantes, próteses extensas e facetas estéticas?
Pode. É isso? Uma vez diagnosticado o problema e tratado esse problema, tratar como, né? A gente vai tratar o paciente, como eu já falei, com os ansiolíticos, com a limpeza do sono, né? Se for criança, a gente vai tratar de outras formas, às vezes com floralzinho. Criança a gente não faz reabilitação, né? E a gente não usa placa também. Então a gente trata só mais profilaticamente, assim, né? Então, mas no caso do paciente adulto, a gente tem que tratar ele, né? A aplicação do Botox também hoje é muito utilizada, está sendo amplamente utilizada nesse controle do bruxismo, porque o Botox, a toxina, ela vai fazer uma neuromodulação do músculo, fazendo com que o músculo ele perca sua força, ele seja, entre aspas, desativado. Então, tu não consegue fazer a força de apertamento, né? E muitas vezes isso ajuda muito o paciente. A única coisa que ele tem que saber é que ele vai ter que estar reaplicando aquele Botox de 4 a 6 meses. Não é uma toxina que dura a vida inteira, né? E muitas vezes tem que associar o Botox com a placa. Muitos pacientes chegam no consultório só querendo a plaquinha, né? Não querem tratar a doença como um todo, só querem a placa. E o tratamento do bruxismo não é a placa. A placa é um dos passos do tratamento. Tá? E a partir do momento que esse paciente está tratado e ele está controlado, aí sim a gente pode passar a reabilitações maiores, né? Colocação de implantes, colocação de facetas, como se ele fosse um paciente, não é bem a palavra, mas entre aspas, normal. Vamos, digamos assim, não que o paciente bruxista seja anormal, né? Mas então a gente pode tratar ele como um paciente comum, sendo que ele tem que saber que aquele tratamento só vai ter uma longevidade clínica desde que ele faça o tratamento do bruxismo para sempre. O bruxismo é uma doença crônica, é uma doença que ela não tem cura, ela só tem controle. Então, ela tem o controle com a placa, a aplicação do bruxismo e todos os processos que a gente faz como meio adicional para ajudar esse paciente, né? Esse paciente ele pode ter picos de bruxismo, não quer dizer que ele vai estar sempre com bruxismo, ele pode ter picos de bruxismo, como ele pode ter momentos em que ele está melhor. Sim. Então, tudo vai depender desses processos para fazer o tratamento e também né, fazer o uso dos processos protéticos. Tem várias opções para tratar, né? Várias. Você deu várias alternativas aqui. Então, a pessoa tem que querer ir atrás e resolver o problema mesmo, definitivamente. E para consultar com você, encontrar o seu consultório, onde é que você atende, se a pessoa quiser marcar uma consulta, detectou nessa entrevista, ela viu, se eu tenho esse problema, às vezes nem sabia que tinha, e você acabou de esclarecer, como é que ela faz para poder ir lá ver se é isso mesmo? Então, nós atendemos no bairro Saco dos Limões, né, na rua João Motes Pezin. A gente tem uma clínica, né, atendo eu e mais 2 profissionais, e quem quiser entrar em contato com a gente, nosso telefone é o 3206-7317 e o nosso WhatsApp é o 999316262. Rede social? Rede social, a gente tem o odonto_especil, que é no Instagram, e odontologia especializada, @arte de fazer sorrir, no Facebook. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Eu aprendi um monte, tenho certeza que as pessoas de casa também. Agradeço muito a sua presença. Foi Muito ótimo. obrigada por abrilhantar, esclarecer tantas dúvidas para a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço sempre o convite de vocês. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada por estarem conosco. Agora a gente vai para um break e daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista para vocês. Boa tarde.